A paz do Senhor Jesus seja com todos. Mais um dia de vida que Deus concedeu para todos nós. Devemos dar graças a Deus por esse dia. Dando continuidade na parábola da semente, hoje nós vamos ver sobre a semente que caiu em boa terra. Para aqueles que ainda não sabem, eu estou lendo o livro da Ellen White, Parábolas de Jesus. Deus chamou todos nós para a graça de Cristo. E cada um de nós podemos falar do Evangelho. Cada um conforme as suas condições de entendimento. Uns pregam a palavra muito bem, têm esse dom. Outros leem a palavra. E outros leem os livros que já tem uma explicação muito boa. E é isso que eu estou fazendo agora. Estou lendo o livro da Ellen White, que fala da parábola de Jesus, sobre a semente, palavra da semeadora e a semente. Então, vamos ver a semente que caiu em boa terra. O semeador não há de experimentar sempre desenganos da semente que caiu em boa terra. O Salvador disse, é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outros 60 e outros 30. E aqui caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. O coração honesto e bom, do qual fala a parábola, não é um coração sem pecado, pois o evangelho deve ser pregado aos perdidos. Cristo disse, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Marcos 2,17. Quem se rende à convicção do Espírito Santo é o que tem coração honesto, reconhece sua culpa e sente-se necessitado da misericórdia e do amor de Deus. Tem desejo sincero de conhecer a verdade para obedecer-lhe. O bom coração é um coração crente que deposita fé na palavra de Deus. É impossível receber a palavra sem fé, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, 6. Este é o que ouve e compreende a palavra. Os fariseus do tempo de Cristo fechavam os olhos para não ver e os ouvidos para não entender. Portanto, a palavra não podia atingir-lhe o coração. Eles deviam sofrer retribuição por sua ignorância voluntária e cegueira espontânea. Mas Cristo ensinava aos discípulos que devia abrir a mente para a instrução e ser prontos para crer. Sobre eles pronunciou uma bênção, porque vinham e ouviam com os olhos e ouvidos crentes. O ouvinte da boa terra recebe a palavra, não como palavra de homens, mas segundo na verdade, como palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 2,13. Somente aquele que aceita as sagradas escrituras como a voz de Deus que lhe fala é verdadeiro discípulo. Ele treme por causa da palavra divina, porque ele é uma realidade viva. Para recebê-la, abre sua inteligência e o coração destes ouvintes. Eram como Cornélio e seus amigos que diziam aos apóstolos Pedro, agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Em Atos 10, 33. O conhecimento da verdade depende não tanto da capacidade intelectual como da pureza de propósito
da simplicidade de uma fé sincera e confiante. Daqueles que com humildade de coração buscam a direção divina. Os anjos de Deus se aproximam. O Espírito Santo é doado para lhe abrir os ricos tesouros da verdade. Os ouvintes, comparados à boa terra, tendo ouvido a palavra, conservam-na. Satanás, com todos os seres infernais, não poderá arrebatar. Não basta simplesmente ler ou ouvir a palavra. Aquele que anela que as escrituras lhe sejam úteis, precisam meditar. Sobre a verdade que lhe foi apresentada. Precisa aprender a santificação das palavras da verdade, por sincera atenção e pensar devoto, e servir profundamente o espírito dos oráculos sagrados. Deus não ordena encher o espírito com elevados e puros pensamentos. Deseja que meditemos sobre seu amor e misericórdia e estudemos sua maravilhosa obra no grande plano de redenção. Então, nossa percepção da verdade torna-se a mais e mais clara, e o nosso desejo de pureza de coração e clareza de pensamentos mais elevado e mais santo. A alma que descansa na pura atmosfera de santa meditação será transformada pela comunhão com Deus mediante o estudo das Escrituras. E dão fruto os que, tendo ouvido a palavra, aguardam, produzirão fruto pela obediência, recebida na alma. A palavra de Deus se manifestará em boas obras. O resultado será visto na vida e caráter semelhantes ao de Cristo. Jesus dizia de si mesmo: deleita-me em fazer a tua vontade. Ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Por que não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou? Salmos 48, João 5, 30. E a Bíblia diz: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Está em 1 João 2, 6. A palavra de Deus colide muitas vezes com os traços de caráter herdados e cultivados do homem e com seus hábitos de vida, mas o ouvinte, comparando a boa terra, recebendo a palavra, aceita todas as suas condições e exigências. Seus hábitos, costumes e práticas são submetidos à palavra de Deus. A seus olhos, os preceitos dos homens mortais e falíveis reduzem-se à insignificância quando comparados com a palavra de Deus infinito. De todo o coração e com propósito não dividido, anela a vida eterna e custa de perdas, perseguição ou mesmo morte, obedecerá à verdade. Produz frutos com perseverança. Ninguém me recebe a palavra de Deus, está incerto de dificuldades, mas quando vem a aflição, o verdadeiro cristão não se torna inquieto, sem confiança, nem desanimado. Embora não vejamos o resultado definido das circunstâncias ou não percebamos o propósito das providências de Deus. Não devemos rejeitar nossa confiança, lembrando nós das ternas mercês do Senhor. Lancemos sobre ele nossos cuidados, esperamos com paciência sua salvação.
Pela luta, a vida espiritual é fortificada. Provações bem suportadas desenvolverão a resistência do caráter e preciosas graças espirituais. O perfeito fruto da fé, da mansidão e da caridade amadurece frequentemente melhor debaixo de tempestades e trevas. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que recebe a chuva temporã e seródia. Assim deve o cristão aguardar com paciência a frutificação da palavra de Deus em sua vida. Muitas vezes Deus nos atende às orações quando lhe pedimos graças do Espírito, levando-nos a circunstâncias que desenvolvem estes frutos, mas não compreendemos seu propósito. Assombramos-nos, desanimamos, mas ninguém pode desenvolver estas graças a não ser pelo processo de crescimento e frutificação. Nossa parte é receber a palavra de Deus e conservá-la, rendendo-nos inteiramente à sua direção, e será realizado em nós seu propósito. Se alguém me ama, dizia Cristo, guardará a minha palavra, e meu Pai amará. E viremos para ele, e faremos nele morada. João 14, 23. O encanto de uma mente mais forte e mais perfeita pairará sobre nós, pois temos ligação viva com a fonte do poder duradouro. Em nossa vida religiosa, seremos levados em cativeiro a Jesus Cristo. Não mais viveremos a comum vida de egoísmo, mas Cristo viverá em nós. Seu caráter será reproduzido em nossa natureza. Desse modo, produziremos os frutos do Espírito Santo. Um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Então, aqui está a palavra da semente, onde o semeador saiu a semear e onde caíram a semente, para que a gente possa entender melhor. Espero que vocês consigam entender. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. E que unido podemos estudar a palavra de Deus e se preparar para aquele grande dia que Jesus virá para nos buscar. E esse dia está cada dia mais próximo. Que Deus abençoe a todas e até o próximo vídeo.